Fala, mecânico automotivo, tudo bem? Eu sou Paola Brandão e em caráter especial eu seria a sua host por aqui no episódio de final de ano da Tríade do Mecânico. E os meus entrevistados especiais hoje são Priscila e Rodrigo Rodrigues. Eles vão contar tudo para vocês, o que aconteceu esse ano. E aí, Rodrigo, como vai? Conta pra mim quem é o Rodrigo, pra gente começar, só pra aquecer os motores. Nossa, já começou com tudo, quer saber da minha vida? Já comecei com tudo. Você é a host ou a psicóloga? Ou uma psicopata? Não tem como começar de novo? Não, mentira. Brincadeiras à parte, Paola, seja bem-vinda agora como host. Foi ótimo o último episódio, você como entrevistada. Esperamos responder à altura, né, com um pouco do nosso conhecimento, da nossa história. Sigo avaliando e vocês avaliem também nos comentários se ele está indo bem como entrevistado ou não. Ai, calma que eu tô nervoso. Mentira, eu já tô começando a me dar bem com o microfone hoje em dia. Bom, pessoal, a maioria de vocês me conhecem. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou gestor da Autopeças Rodrigues e um dos idealizadores do projeto da Tríade do Mecânico. Só que no início era para ser bem diferente, né? A família do meu pai, esse senhor aqui, ó, Osmildo Rodrigues, que escreveu um livro de mecânico e empresário durante a pandemia, mas para frente a gente vai falar dele. Ele veio para São Paulo com o ofício de mecânico, né? Prosperou com a profissão, criou uma família, só que nessa família nasceram 5 filhos, sendo 4 mulheres e somente eu de homem. Eu fui o quarto ainda a nascer, para deixar o velho mais desesperado ainda. Nasceram 3 mulheres, aí nasceu, ele falou, putz, agora tem que esperar essa semente crescer até poder virar um mecânico. Aí tinha um combinado que assim que eu fizesse 15 anos, eu ia trabalhar na oficina mecânica com ele. Até então ainda não tinha autopeças, Você né? já tinha uma profissão quando você era criança e não foi você que escolheu, é isso? Quando eu estava na barriga da minha mãe. Na barriga. Aí eu nasci, cresci, com 15 anos, dito e feito, fiz meu aniversário no sábado, segunda-feira eu tava lá, eu para trabalhar, meter a mão na graxa. Ganhou uma chave 10 de aniversário. Uma chave 10 e uma 13, e se eu me empenhasse eu ganhava uma 17. Aí eu, durante um ano, fiquei com ele metendo a mão na graxa, fazendo motor de Kombi, de Fusca, caixa de direção, câmbio, essas coisas que eles já faziam tradicionalmente lá na empresa. E não foi a minha praia, né? Não me adaptei, né? Não deu certo. E aí meu pai viu que eu tinha uma veia comercial, né? Que é a área que eu gosto mesmo, de marketing, comunicação. Nós montamos a loja de autopeças. Então ela é a caçula do negócio, né? A empresa completou em agosto desse ano 50 anos, né? Começou como oficina mecânica, depois veio o centro automotivo e por último veio a loja de autopeças que eu fiz parte da construção, que vem durante 25 anos, que é esse período, minha jornada dentro da empresa e dentro do setor automotivo. Agora eu fiquei bem curiosa. Priscila, quando você fez 15 anos, você também ganhou uma chave 10? Conta pra gente aí, quem é a Priscila? Não ganhei uma chave 10, foi bem diferente. Meu pai sempre falou que a gente podia escolher o que quisesse, né, para formação, para faculdade. Então eu escolhi comércio exterior, né? A minha intenção quando eu escolhi comércio exterior era assim, eu vou viajar o mundo todo. Eu achava que ia ser assim, mas não é bem assim, porque eu fiz a faculdade de administração, eu fui para o setor, trabalhei na indústria, trabalhei na distribuição, trabalhei no varejo, fui viajar para alguns países, né, mas não é tão legal assim, gente. Vocês não façam comércio exterior achando que vai viajar, porque se for viajar, você vai para trabalhar, então você não conhece os lugares, você fica em hotel, em congresso, né, não é tão legal. É melhor trabalhar bastante no que você gosta e aí sim pagar a sua viagem e viajar para onde você quer. Mas então é igual marketing, todo mundo acha que a gente só faz festa e vocês que fizeram um evento, vocês sabem como que é difícil, sim, né? Não é, então não é por esse caminho que tem que escolher a profissão. Mas eu me encantei, eu gostei realmente de comércio exterior, é bacana se relacionar com pessoas de outros países, outras culturas, isso foi muito bacana para mim. E eu também aprendi muito, porque eu trabalhei na indústria, eu trabalhei no varejo e trabalhei na distribuição, então eu consegui entender ali toda uma cadeia e eu também mudei muito de setor. Trabalhei com cosmético, trabalhei com mineração, trabalhei com produtos para a saúde, porque na primeira empresa que eu trabalhei, que eu era estagiária ainda, que eu comecei a minha carreira, eu entrei para uma equipe, uma comissão de reestruturação de empresa.
Então, entrou um novo diretor, ele fez uma reestruturação na empresa, era a época de internet, então era aquele negócio, todo mundo vai ter um computador, todo mundo vai ter um e-mail, não tem mais papel, então era naquele momento. E aí a idade da pedra. Não é tão assim, não é tão assim. Não fala assim, gente, porque revela muito a nossa idade, a gente tem idade parecida. Não é tão assim. E aí, o que aconteceu? Eu entrei nessa comissão e aí eu aprendi, né, otimizar processo, implantar sistema de gestão operacional e fiquei especialista em reestruturação de empresa. E aí, toda vez que eu falo que as empresas são todas iguais, que todas compram, vendem, tem RH e tem pós-venda e tal, é muito parecido todos os processos, só muda, né, algumas particularidades. Então, isso me fez migrar por setores diferentes. Porque aquela empresa ela queria pessoas especialistas em otimização, em transformação, em informatização, né? E não necessariamente ser uma pessoa que tenha conhecimento da mineração ou dos produtos médicos hospitalares, nem do setor automotivo, porque eu comecei no setor automotivo. Era uma empresa de conectores automotivos que faziam chicotes para carros, enfim. Era chicote de cavalo, não, né? Não. Eu não sei exatamente onde ia o chicote, mas eu sei que era para chicote. E aí eu fui trilhando, né, dentro das empresas e na fase que meu filho nasceu, né, ele vai fazer 10 anos esse ano, está com 9, eu já tinha uma vontade de empreender, de sair do setor automotivo. Então, quando ele nasceu, eu falei, esse é o momento. Né, de sair do setor de onde eu trabalhava. Do corporativo, né? Corporativo que eu estava. Então, eu falei, esse é o momento, eu vou sair um pouco para ser mãe, né, já tinha uma vida confortável, eu cresci fiz carreira dentro da empresa, então já tinha um cargo confortável, já tinha um dinheiro confortável para investir em algo próprio. Então, eu saí, né, para ser mãe durante um tempo e depois para montar algum negócio que eu não sabia o quê. Falei, alguma coisa eu vou montar, mas não sei o quê. Não tinha nada que me chamava, Podia montar a cavalo, já tinha o chicote. Gente, alguém corta o Rodrigo do podcast? Porque hoje eu estou sendo entrevistado, eu quero estar mais... Hoje ele está todo soltinho, né, Brasil? Se vestiu de entrevistado ele está gostando disso aí. Época de final de ano, né, pessoal? O ano foi difícil. Foi árduo, não difícil, foi desafiador. Enfim, aí eu saí, né, para ser mãe durante esse período. E nesse período o Rodrigo chegou para mim e falou assim, já que você está aí fazendo nada, né? Fazendo nada, né, por que você não vem aqui, presta uma consultoria, ajuda a gente, porque a gente está precisando. Né, então, eu falei, ok, nesse período que eu estou fazendo, né, cuidando de mãe, fazendo nada, né, sem dormir à noite, trocando fralda, né, você vem aqui e faz a consultoria. E aí eu cheguei lá, bem resumido, né, a consultoria virou fazedoria, porque para colocar as coisas em prática, né, eu tinha que ficar ali fazendo, e meus pais queriam muito se aposentar, eles já estavam querendo, né, sair um pouco, então foi um movimento meio que natural, né, e eu falei, para que eu vou sair daqui e montar algo se tem algo já montado precisando de alguém para fazer a administração, que é a minha especialização, né, administração, parte de RH, de processos, né, de números, de... estratégias, enfim, é uma parte que eu domino. Então, eu falei, não, vou ficando, e eu fui ficando e tudo foi acontecendo. Então, essa é a Priscila no mundo, né? No mundo hoje ali. Né? Daí deu um match, né? Que ela gosta dessa parte mais chata e burocrática. Você gosta de vender, né? Então... parte de comunicação, de vendas, marketing comigo, então meio que... Então, equilibrou, complementares, né? Isso. Olha que coisa interessante no que a Priscila falou aqui, né? Ela trouxe 2 informações legais. Primeiro, existem estudos, né, pesquisas que mostram que a maioria das mulheres, elas começam uma carreira e elas não seguem na carreira. É por isso que existem tantos homens líderes e tão poucas mulheres líderes, né? Quando elas têm filho, geralmente elas abandonam e vão seguir por outro caminho. Então, existem várias pesquisas. Posso completar isso? Pode, claro. Sabe por quê? Porque eu acho que agora mudou um pouco, mas na minha geração, naquela época, não tinha muito a questão do home office. Então, a mulher, ela acabava saindo do ambiente corporativo por falta de opção, né? Porque para buscar flexibilidade de trabalho, não trabalhar menos, porque muitas vezes ela vai empreender e vai trabalhar mais, final de semana, noite. Muitas todas, né? Então, assim, não é por, eu deixo de sair do mundo corporativo para trabalhar menos. Não, eu saio do mundo corporativo para ter flexibilidade de horário. Né? Com isso, eu assumi dificuldades, né? A conta não fechar no final do mês, ter coragem para empreender, ter responsabilidade de todos os lados. Então, só que eu vejo que o mercado hoje já tem um espaço para isso. Já. Né? Eu vejo, inclusive, no setor automotivo, mulheres que são mães, que estão em cargo de liderança e que têm a flexibilidade de horário.
Sim. Então, eu acho muito legal ver isso, porque não precisou sair do mercado corporativo para empreender por conta de flexibilidade. Já é uma mudança. Com certeza. E mais uma coisa que a Priscila falou aí, né? Tem uma palestra que eu dou, que inclusive eu dei essa semana em Ribeirão Preto. E o nome da palestra é Fui ajudar na oficina e nunca mais voltei. Esse é o cenário da maioria das mulheres que chegam no administrativo das oficinas mecânicas, né? Ou porque é sempre uma empresa familiar, ou porque os pais pediram, ou porque o marido pediu, ou porque ela viu uma oportunidade, enfim. Ou porque teve filho, né? E falou, eu vou ficar aqui por um tempo para ter a flexibilidade, depois eu volto para minha carreira, e elas nunca mais voltam. E isso não é ruim, isso é muito bom para o negócio da família, né? Sim. Só que precisa se especializar para poder fazer o trabalho. No teu caso, você já veio com esse know-how, né? Mas a maioria é enfermeira, é cabeleireira, outras coisas, e ela precisa aprender. Então, mais uma história que se repete, Brasil. E por isso que tem o programa Mulher Automotiva. Por isso que a gente tem a Mulher Automotiva para ajudar mulheres que estão nesse cenário a conseguirem fazer o trabalho e ter lucro na empresa, né? Porque não basta só vender, não basta só, né? Fazer todo o resto se a empresa não tiver resultado financeiro mesmo, né? E aí, vamos agora saber, primeiro, da onde... Duas coisas que eu quero saber aqui, grandes perguntas, tá? Vamos fazer uma de cada vez. Por que nasceu? Da onde vocês não tinham mais nada para fazer, resolveram criar a Tríade do Mecânico, né? Então, nós vamos saber isso e depois a gente vai saber o que aconteceu esse ano. Então, vamos lá. Por quê? Após 10 anos, né, que a gente decidiu abrir a loja de autopeças, eu vi uma oportunidade de entrar para a rede Pitstop, né, que é a maior rede de autopeças do Brasil, tem mais de 2.700 lojas, então eu me identifiquei, né, com a questão de identidade visual, com a questão de processos, com a questão de ter consultoria. Eu acho que seria muito bom para o nosso negócio estar junto de pessoas com empresas que já passaram por algumas dificuldades que a gente vinha passando ali de crescimento e de estruturação, né? Então, assistimos algumas palestras, gostamos e entramos, né? Isso já faz 15 anos. E aí, durante esse período, foi uma alavanca de crescimento para o nosso negócio, de organização, de endereçamento de peças. Na oficina mecânica e no centro automotivo também, organização de diversos procedimentos que a gente não vinha fazendo, que meio que era natural na cabeça dos mecânicos antigos, e que a gente viu como necessidade de ir implementando algumas novidades que a gente vem utilizando até hoje. E aí, durante muito tempo, a gente fez as palestras e a consultoria dos dois consultores, que tem um para autopeças e um para o centro automotivo, um especializado para cada área. Isso na rede Pitstop. Isso na rede Pitstop. Então, nós, por sermos uma empresa híbrida, que são poucas na cidade de São Paulo, temos as peças e a aplicação, tinha um consultor para cada área. E nisso a gente ia fazendo sempre palestras para os nossos colaboradores, até que chegou um momento e falei, poxa, a gente está evoluindo, né? É tanto conteúdo bom de gestão, por que a gente não tenta levar isso para os donos de oficina que compram na Autopeças? Praticamente fui eu que abri toda a carteira de clientes, né, de oficinas que Sim, faz que todo compram sentido, até hoje. porque cliente saudável, oficina saudável é cliente saudável. Vai pagar boleto em dia, vai não sobreviver, vai prosperar. Sim. E vai comprar cada vez mais, enfim, vai ter uma boa gestão do negócio deles. Aí eu cheguei na rede Pitstop e falei, poxa, e se a gente fizesse um projeto de gestão para essa turma, né? Eu junto as oficinas, né? Os donos, os gerentes, os gestores, o espaço eu já tenho aqui na empresa, né? Vocês têm os consultores, a gente monta o conteúdo, reúne a galera e vamos ver o que acontece. E assim foi feito. Durante 5 anos, fizemos um programa chamado Gestão de Oficinas Rodrigues. Temos muito orgulho disso, né? Fomos pioneiros. Já sei que hoje em dia a Pitstop faz isso com outras autopeças também, mas tudo começou com a gente. E deu tão certo que no último ano, que foi em 2024, a gente já fez uma versão mentoria. Porque os 4 primeiros anos foram em formato de palestras, né? Reuni uma turma de mais de 50 mecânicos e donos de oficina para falar de vários tópicos importantes, como fluxo de atendimento, ticket médio, DRE, checklist, 5S, segurança no trabalho, enfim, tudo que é pertinente numa oficina mecânica. E aí acabou o ciclo de palestras, a gente não tem mais conteúdo de palestra, né? Por mais que cada hora tenha
alguma, né, é sempre bom estar relembrando, né, o conteúdo, a gente desenvolveu o projeto de mentoria. Aí já fez um filtro ali para umas 20 oficinas, que eram aquelas mais engajadas ali com o que a gente propunha, e aí a gente foi indo na dor de cada oficina mecânica, né? A maioria delas, infelizmente, né, era na área financeira, né? Então, vamos aplicar um DRE. Tivemos ótimos feedback, né, Pri? De mecânico falando, nossa, o que o Paulo fez com a minha esposa? Agora ele quer até a nota da coxinha que eu comi, né? Mas, enfim, eles têm uma dificuldade, né? Vocês sabem muito também pelo programa, que é de separar o CPF do CNPJ, mas, enfim, era o problema daquela oficina. A gente foi na área financeira, algumas outras eram marketing, posicionamento de marca, atrair novos clientes, exercícios práticos, né, de fazer nos encontros e depois ele continuar desenvolvendo na oficina deles, um grupo de WhatsApp para ir trocando informações. Enfim, foi um ano muito especial para nós, mas foi quase que um encerramento de ciclo que a gente viu uma necessidade, né, não só uma oportunidade, mas de querer algo maior, né, de querer levar esse conteúdo para cada vez mais mecânicos e empresários que existem em todo o Brasil. E aí nasceu a Tríade do Mecânico, porque em determinado momento, nessa época de mentoria, um professor da Escola do Mecânico, chamado de China, abraço China, inclusive, é um grande parceiro aí nosso, né, palestrante também, ele chegou, Rodrigo, eu acompanho o que você faz com seus clientes, né, donos de oficina, sobre gestão, e eu vejo aqui na Escola do Mecânico dando aula para os alunos, eles mal se formam, compram uma caixa de ferramenta e acham que você é empresários, vão abrir o próprio negócio. E eu falo para eles, não é bem assim. Eu mesmo já tentei abrir minha própria oficina, não deu certo, né? Voltei a trabalhar numa oficina mecânica e dou aula na Escola do Mecânico. Eu falei, legal, vamos marcar. Então, a gente fez uma primeira reunião lá na escola, né, na unidade de Interlagos, que é onde ele dá aula, que é a mais próxima ali da Autopeças Rodrigues. Conversamos, né, com o gestor, coordenador técnico, né? Começamos a pensar no que poderia ser feito, como seria esse projeto, seria presencial, seria online também e tal. Aí, nisso, a gente convidou eles também para ir conhecer a nossa estrutura. Então, eles foram lá na Rodrigues, viram que era uma empresa de tradição, uma empresa séria. E aí nasceu, vamos tentar, então, fazer esse primeiro evento presencial mesmo, na escola de vocês, chamando, né, o público-alvo, que seriam os mecânicos, donos de oficinas e alunos, né, porque eles são, né, a geração futura. E fizemos em outubro de 2024 o primeiro evento, né? Tiveram mais de 100 pessoas, mais de 10 patrocinadores. Foi um ótimo evento, super bem elogiado, com pesquisa de satisfação. Fizemos uma grande entrega. E nisso a Sandra convidou a gente, né? Inclusive ela quis participar, né? Para ver como que era o movimento, foi palestrante. O Paulo Souza, consultor da Pitstop, também foi um dos palestrantes. A Priscila fez o pilar de pessoas, que é um dos 3 pilares da Tríade. Acho que até vou pedir para a Pri, né, contar um pouquinho agora a questão dos pilares, né, que a gente desenvolveu aí dentro do projeto, senão eu vou contar tudo. Ele está contando tudo. É isso que está acontecendo. Eu estou quase assim, ó. Não, mas tá bom, tá bom. O importante é a gente conseguir compartilhar isso, porque eu mesma não sabia que a história era assim desde o começo, né? E olha que eu tentei ligar o modo 1.5 aqui, Seu Rodrigo não se emenda. Rodrigo, eu sou a host por aqui hoje, tá? Vamos lá. Enfim, aí isso aí foi legal de saber, porque eu tava nesse primeiro evento aí, mas aconteceu muita coisa depois desse primeiro evento de Interlagos, e eu queria aproveitar e perguntar para Priscila as coisas que aconteceram, além dela explicar o que é a Tríade, que eu achei o nome fantástico, gente. Marqueteira aprovou. Explica pra gente aí, como que funciona. Eu adoro explicar o nome da Tríade. Não, como é antes da Tríade, agora, já que tem que ser tagarela, eu vou falar. Aí logo depois do evento de... Não, depois do evento de Interlagos, pra onde que a gente foi convidado. Pra onde que a gente foi Calma, que essa é a segunda pergunta. Pra ir pra Campinas. Não, mas você quer continuar essa história? Pode continuar. Porque ela é só a finalização de como foi em 2024, que é bem importante, né? Aí, nisso, a Sandra convidou a gente para ir conhecer a matriz da Escola do Mecânico lá em Campinas, né? E desenvolver o projeto para 2025, que foi tudo que a gente fez durante esse ano, que foi bem importante para chegar no número maior de pessoas, né? No evento presencial, eu fui o apresentador, então, assim, a hora que você pergunta quem é aqui da região de Interlagos, aí 90% das pessoas, 95%, era de lá, e aí tinha uns 5 gatos
pingado que nem você também. Que eram de outras regiões, mas a gente viu, Na poxa... Moca, só você. Você era mais longe. Ah, não, você não era de mais longe, tinha um cara de Minas Gerais, lembra? Que fez o verdade. depoimento, ele tinha ido para fazer um curso numa montadora, era para ter ido Ele embora. aproveitou. Ele aproveitou e adiou a passagem dele de volta, porque ele ficou sabendo do nosso movimento e quis lá palestrar, inclusive. Foi um dos depoimentos, que foi bem legal. Então, bem isso foi um legal. marco importante, né? A Sandra gostou muito do primeiro evento, convidou a gente para ir lá e fizemos o planejamento de 2024, agora 2025, prometo que agora Agora é a Priscila mesmo que vai contar. uma pausinha, só que eu tô esperando a tréplica, hein? A gente tá fazendo brincadeirinha assim, gente, porque a gente tá fechando o ano, né? Então a gente tá fazendo uma retrospectiva, então vamos aproveitar. Tá bem leve, Tá tá bem bem, leve. tá divertido, tá um troca-troca, Assim que é bom. tudo bem. Eu falo um pouquinho, daqui a pouco o Rodrigo fala, daqui a pouco você fala um pouquinho da tríade do mecânico e dá tudo certo. Então, sobre o nome da tríade, né? Quando a gente começou, o pronome era a Gestão de Oficina Rodrigues. E aí a gente fez realmente as palestras, e aí e fez depois a mentoria, que era mais aprofundada. E aí, em uma das mentorias, né, o Paulo Custódio da Brisop falou, e aí, pessoal, vocês estão aplicando, tá dando certo, né? Como é que tá? Dá um feedback. Aí alguns levantaram a mão e falaram assim, poxa, eu não consegui aplicar, não deu tempo, não é para mim, a minha oficina é pequena, a minha não é essas coisas. Né? Aí eu olhei e falei, gente, o problema, a questão não tá no não saber o que fazer, tá no que a gente conversou um pouquinho no outro episódio, o medo do novo. Né, aquela mentalidade de que aquilo não é para mim, é que eu não sou empresário, né, não sou. Então eu falei, a próxima mentoria quem vai dar sou eu. Eu vou pegar todo o meu conhecimento, porque eu já venho estudando há anos a mente humana. Falei, vou fazer uma mentoria, uma palestra, falando um pouquinho de gestão, mas também falando de mentalidade do ser humano, de comportamento, de propósito, né, de crenças, de quebras de crenças. Então, nessa mentoria, eu conversei com eles falando sobre o empresário, trouxe o case do meu pai também, que isso é fundamental, e trouxe que a mente humana, às vezes, não deixa a gente prosperar porque a gente coloca limite. Então, uma quebra de crença, né, uma caída de ficha, um exemplo, algo que até às vezes no meio da palestra a gente faz uma meditação, ali acalma um pouco a mente para tirar a nossa mente julgadora, porque a nossa mente fica, você não consegue, você não pode e tal. Né, e entende que é possível sim, que todo mundo pode, que todo mundo consegue. Por que que o pai do Rodrigo e da Priscila conseguiram e eu não? Qual que é a diferença? Se ele também veio, né, de uma família muito humilde, se ele também foi mecânico e prosperou com a mecânica. Então, eu levei isso, né, esse case. E aí foi quando a gente começou a falar do nome do movimento, né, e eu falei, gente, é a técnica, é a gestão e é o comportamento. Né? Então, veio a tríade, que são 3 pilares. E aí a gente falou, tríade do mecânico. Né? Aí teve uma hora ainda, falei assim, vamos colocar tríade do mecânico de sucesso. O Rodrigo falou, tá muito grande, vamos ficar só tríade do mecânico. Mas mandou bem, mandou bem. E aí veio e ficou a tríade. Aí depois, a gente ainda, na hora que eu estava pesquisando, eu falei, mas o pessoal sabe o que é tríade? E a tríade vem de Santíssima Trindade, tem tríades, tem várias coisas espirituais, comportamentais, né? Várias coisas que tem, que são origem de tríades, né? Então é muito legal, né? Tríade de 3 pilares, mas ela tem outras questões, né? Que tem o pilar espiritualidade, que tem o pilar comportamento, que tem desenvolvimento humano. Então foi daí que surgiu o nome e é muito bacana porque quando a gente comenta, né? Que nem você falou, eu adorei o nome, né? Assim, eu comento com algumas pessoas, poxa, eu adorei e o nome foi construído a partir do objetivo de realmente chegar no mecânico e levar para ele uma conscientização tanto de gestão quanto de parte técnica e de comportamento. E não foi só o nome que foi pensado, tá? Que depois eu descobri que eu fico investigando as coisas do marketing, né? As cores também, né? Que foi uma união das parcerias, né? Sim. A gente pensou, a gente colocou, a gente começou tudo isso com a escola do mecânico, né? Então, quando a gente foi fazer o primeiro evento, a gente começou a ver, como que vai ser o símbolo, né? E a gente tem, né, o azul, tem da Rodrigues, né? E aí pegou o verde da escola do mecânico, né? E colocamos uma outra cor ali de mente, né? O cinza e tal. E ficou nesse movimento, assim, da parceria e levamos para o mercado, enfim, né? A tríade do mecânico foi criada aí. Feliz aí. Foi. E aí, qualquer outra pergunta? Antes que o Rodrigo puxe lá de novo? Peraí, Rodrigo, só um minutinho. Tem mais uma antes eu quero saber, Pri, como que foi 2025 para a tríade do mecânico? Essa não era para mim? Não. Ah. Você falou de 2024. Mas eu vou te dar um... Calma aí. Calma aí, deixa ela falar, depois você volta. Eu vou ficar com 2026. 2026. Ai, boa.
Então, 2025 foi muito bacana. Eu sei que teve coisa pra caramba, né? A gente lançou o podcast, né? Lançamos aí as temporadas do podcast, convidamos... foi muito bacana, assim, porque a gente convidou pessoas do setor e elas queriam vir, queriam contar a história. Então, a gente entrevistou a própria Sandra Nali, foi muito bacana, ela veio contar a história dela. Né? O professor Scopino veio aqui, contou os nossos clientes mecânicos. Nossa, né? Vieram contar as suas histórias, sabe? Histórias inspiradoras de superação, de conquista, né? De valorização, do que eles conseguiram conquistar a partir da profissão mecânica. Então, surgiram histórias lindas no podcast. A gente também fez entrevista com dicas, né, com o próprio Paulo Souza da Pitstop, também para trazer informação, para levar isso para o mecânico. A gente teve os eventos presenciais em parceria com a Escola do Mecânico, né, além do de Interlagos, que a gente já tinha feito. A gente fez um em Santos, em São Paulo, foi muito bacana, o pessoal ali do litoral foi. A gente fez parcerias incríveis com o pessoal da fábrica, que levou os promotores, que levou atividades, levou brindes, levou seus produtos para apresentar para os mecânicos. A gente fez a palestra de gestão, fez palestra de pessoas, fez palestra de marketing, que você participou com a gente, foi muito bacana. Inteligência artificial. Inteligência artificial, nossa, nas pesquisas de satisfação, o pessoal adorou, ficou encantado, falou da inteligência artificial. Às vezes a gente acha que eles não sabem, né? E gostaram muito. Então, a gente sempre coloca uma pesquisa de satisfação no final de cada evento para entender o que mais eles gostaram, o que mais que a gente pode entregar, né? E aí, a gente foi agora, né, no final do ano, em outubro, para Belo Horizonte. Foi muito bacana. Aconteceu, né, o Belo Horizonte, porque a gente ia para Campinas, aí não tinha data, de repente teve... Foi eventão, né? A gente teve uma conexão muito grande do Conecta com algumas pessoas, né? Que depois participaram com a gente. Então, lá na edição de Belo Horizonte, estava o Pitucha, uma pessoa querida, foi lá, deu um depoimento para os mecânicos. Legal. A gente aprofundou a parceria com a Ultracar, junto com o Fábio Moraes, ele deu uma palestra de gestão, o pessoal elogiou muito, né? Ficou várias dicas, e eu falo, a gente está sempre aprendendo, né? Poxa, vocês já têm uma oficina, vocês já estão tudo perfeito? Não, toda hora a gente quer melhorar. O Paulo deu uma dica, o Fábio deu uma dica... Na palestra de gestão, minha mãe no dia seguinte da semana, vamos pôr aquilo lá, vamos plantar aquilo que o Paulo falou, vamos, lembra? Então, assim, a gente está... a gente também aprende nesse processo. A gente vai revisando também coisas que a gente fala, poxa, já tinha, era para eu ter implantado isso, não implantei, ficou para trás, aí você vai numa palestra dessa, relembra. Então, assim, foi muito bacana, a gente teve momentos incríveis, feedbacks incríveis, que nos motiva a continuar, a chegar em mais mecânicos, né, chegar em mais pessoas, a buscar mais parcerias, né, para as fábricas apoiarem, porque elas estão com esse olhar em querer ajudar o reparador. Isso é muito legal. Né? O mercado todo está entendendo que é importante estar presente, estar próximo do reparador, entender as dificuldades, né, ajudar com a capacitação, né, com a parte de empresário mesmo, né, empresarial. Então, está sendo muito bacana. E fora os eventos que a gente participou no Automec, no Conecta, no seminário da reposição automotiva, a gente foi através do nosso trabalho, né, mas também divulgamos a tríade do mecânico. E aí estamos com um monte de projeto aí para 2026, para dar uma alavancada, para continuar crescendo. Mas foi um ano muito bacana. Posso fazer algumas observações só de Belo Horizonte, antes de mudar o tema? Porque lógico. Foi um evento assim, muito especial, né? A primeira é que quando a gente estava lá no Conecta, né? Quando a gente estava entrando na fila, chegou junto um mecânico, que é o Mecânico BH, que é um influencer da região, a gente e a Sandra. Aí a gente estava conversando com a Sandra, né? O Mecânico BH, eu já tinha conhecido ele na Automec, né? Que eu fui mediador, eu e a Priscila fomos mediadores de alguns painéis lá da Sala VIP do Jornal Oficina Brasil, e um dos painéis foi com ele, com o Mecânico BH, o Norival. E ele é de Belo Horizonte. Aí ele chegou, encontrou a gente na fila e falou, quando vai ter a trilha do Mecânico BH? Daí a gente falou, Sandra... Acendeu a luzinha, né? Sim. Daí, Sandra, tem que fazer em Belo Horizonte, né? Daqui nem a Priscila falou, a gente não sabia ainda se ia ser em Campinas ou se ia ser em Belo Horizonte. Deu certo lá em Belo Horizonte, né? Outra observação é que também, aí já é do Conecta, né? Que foi o Bruno Daibert, que também foi palestrante da edição de Belo Horizonte. Eu fui apresentador de uma das salas do Conecta e teve uma palestra que foi do Bruno Daibert com o professor Scopino. E aí foi muito bacana. Só feras, né? Só feras.
Aí, um abraço para os dois, Bruno Daibert e professor Escopino, são pessoas muito relevantes para o setor e que fazem de corpo e alma, né? Gostam do que fazem e Sim. palestram, né? Ministram, querem que o mercado como um todo evolua. Mas sabe uma coisa legal que você está falando? Assim, essas pessoas que fizeram tudo isso que você está falando, eles se doaram gratuitamente em prol do mecânico, né? E são pessoas muito do bem, que a gente vê em palestra, a gente vê na internet, assim, não conhece pessoalmente e a gente tem o prazer de conhecer, e é tão bom, né? Sim, nossa, é verdade, a gente super se Desculpa. identificou com eles, com a família do Escopino também, a Isabel, o JP, são pessoas super do bem. E aí, outras observações de BH é que eu estava muito empolgado como apresentador, porque é o estado de nascimento do meu pai, né? Então, Minas Gerais eu tenho um carinho especial, tenho primos, tenho amigos, eles são pessoas do bem, assim, que gostam de conversar, gostam de vir tirar foto, gostam, né? A gente fez algumas distribuições de livros, também venda do livro, vinham pedindo para autografar, foi bem bacana. E por último, que a gente foi entrevistado pela Band Minas, né? Então, é um movimento crescendo, né? Com apoiadores importantes aí, como o Balcão Automotivo, Oficina Brasil, né? Autopeças Rodrigues, Mulher Automotiva, Ultracar, tem bastante apoiador no nosso projeto. E também agora a gente saiu na Band, né? Tá chique. Sim, Chegando no número maior de pessoas, acho que a gente tá no caminho certo, né? Vocês são maravilhosos, eu sou fã, né, gente? Eu tenho duas perguntas, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu tenho duas perguntas para a gente fechar. Uma para a Priscila e uma para o Rodrigo. Pri, a parte dos bastidores é a parte que ninguém vê, mas todo mundo quer saber, né? Eu queria saber de você como que é essa organização, assim, porque a gente chega no evento, faz o check-in, recebe o brinde, tira foto no totem, mas eu sei que existe uma produção muito grande principalmente quando é fora de São Paulo. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Sim, é que nem uma palestra ou uma coisa que você vai fazer, você fala, a palestra é 1 hora, mas o tempo de preparação são 10 horas. Né? O evento também, é uma manhã, mas o tempo de preparação são muitos dias. Então, a gente tem ali uma organização, né, da tríade do mecânico e a gente coloca no nosso dia a dia ali os momentos que a gente vai fazer cada parte. E também a gente faz em parceria com a Escola do Mecânico, né? Então, a gente se junta, montamos um cronograma, num roteiro, começa com a divulgação, então a gente vai lá, arte, convite, link de inscrição, né? Tem toda essa parte, tem um contato com os patrocinadores, que também tem toda uma negociação, enfim, tem a parte visual, então a gente tem que mandar fazer banner, tem que mandar fazer convite de inscrição, tem que gravar vídeo chamando, né, para conhecer, para se inscrever. Tem a parte mais operacional, que a gente deixa um pouquinho mais próximo, que é contratar buffet, reservar cadeira, contratar staff para recepcionista, para tudo. Então, assim, tem toda uma preparação operacional para isso. E aí, no nosso caso, né, que a gente... hoje em dia, a tríade mecânico não tem uma equipe grande, né? Sou eu e o Rodrigo e a gente vai fazendo. Então, assim, a gente cuida da preparação, mas também, paralelo a isso, cuido da palestra que eu vou dar. Então, eu tenho que treinar a palestra, eu tenho que entender o que eu vou fazer, eu tenho que convidar os palestrantes para irem fazer relacionamento, enfim, ter posicionamento, né, de marca, de tudo. Então, assim, a preparação e os bastidores é uma administração enorme, né? Quando a gente escuta falar de escola de carnaval, não sei se vocês já viram, né? Que a escola de carnaval, ela tem ali tudo lindo, maravilhoso. E aí, quando eles contam dos bastidores, é uma grande... Precisa ficar cansado só de ouvir. Uma grande organização, né? E cada vez, eu digo, a gente vai sempre se aprimorando, né? O primeiro evento demandou um pouco mais. O segundo, a gente já estava ali mais alinhado. O terceiro também, a gente já criou uma rotina, uma metodologia, né, um prazo, tudo na agenda, gente, tudo na agenda. Tem que colocar, porque senão a gente não dá conta, né? A gente tem a autopeça, a gente tem o centro automotivo, a gente tem a tríade do mecânico, eu tenho a minha questão dos treinamentos corporativos. Da mulher automotiva. Tenho mulher automotiva. A gente tem família, a gente tem cachorro. A gente tem família, a gente tem filho, a gente tem cachorro. Então, assim, precisa colocar na agenda. Eu abro a minha agenda e eu tenho até as cores ali, né? Cor da família, cor da mulher automotiva, cor da Autopeça Rodrigues, cor da tríade do mecânico. Mas é isso, mas a gente faz com amor, né? Eu adoro. Eu adoro estar aqui, né, gravando, eu adoro ir viajar para palestrar, eu adoro sentar para fazer o cronograma de buffet, de cadeira, enfim. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta,
com propósito, com vontade de acontecer, o trabalho não é um trabalho, assim, é um prazer. Né? Então, só que tem que pôr na agenda e dividir bem as coisas. Tem que organizar. Né? A gente não pode pôr mais de uma coisa do que de outra, tem que equilibrar bem. Agora que vocês são super experientes em fazer tríade do mecânico, né? Eu quero saber o que vai acontecer em 2026, Rodrigo. Olha, a gente não pode contar tudo. Conta um pouquinho só, mãe. Um pouquinho sim, né? Dá pra gente contar o macro, não com muitos detalhes. Nossa agenda, ela sempre vem de uma maneira de crescimento, né? 2024 foi o lançamento, né? O projeto estava embrionário, surgiu o primeiro evento. Tivemos uma divergência de data, porque são muitas pessoas envolvidas, né? A própria escola, são os palestrantes, somos nós que temos as empresas, né? Então, acabou calhando, a gente conseguiu fazer um evento. Em 2025, conseguimos fazer 2 eventos, inclusive foi ano de Automec, também, de novo, tem essa questão de data, verba e tudo mais. E para 2026, vamos fazer 3 eventos. Vamos dar mais um upgrade aí em relação aos eventos presenciais. Eu acho que o evento presencial é a base, é muito importante fazer, a gente ter essa experiência, sabe, pessoalmente, juntando todo mundo, aluno, mecânico, dono de oficina, as fábricas, os palestrantes, um espaço para networking, para a escola do mecânico, para os parceiros que estiverem conectados com a gente. Então, eu acho que ele vai continuar para sempre. Você nunca vai ter como ser a tríade do mecânico somente online, somente nas redes sociais. Eu acho que tudo vai se completando, né? Já tem lugares? Tem lugares, mas e a gente vai deixando, a gente vai soltando aos pouquinhos as informações, tem spoilerzinho. Os nossos patrocinadores já sabem, o mercado vai sabendo. Eu já sei para quem que eu vou ligar para saber. O mercado, aos pouquinhos, a gente vai divulgando, né? Então, serão 3 eventos presenciais, serão 64 episódios de podcast. Legal. Não, desculpa, serão 16 episódios, eu baixei um pouquinho. 64. Eu estava tentando lembrar da proposta. Serão, em média, 64 cortes dos 16 episódios em 4 temporadas, né, Pri? Isso. Se tiver alguma coisinha, que ela é dos números. Então é isso. Um complementa o outro aqui. 4 temporadas, 16 episódios, em média 64 cortes aí, com pílulas cada vez querendo chegar mais próximo do mecânico, né, que é a base de tudo aí pro nosso movimento. Estamos conectando cada vez com mais fábricas, isso é importante. Uma outra coisa que eu posso contar que é bem legal, e a gente tem falado isso nas nossas reuniões com as fábricas, né, Pri? É que no começo a gente corria atrás de tudo, né? Agora já estão começando a nos procurar, né? Estão vendo valor no que vocês estão entregando. Estão vendo valor, porque é tudo feito com muita seriedade, assim, de coração. A gente se entrega no projeto, sem deixar de lado o Autopeça, Centro Automotivo e Oficina Mecânica. Mas os franqueados da escola vêm nos procurar. Outras escolas de ensino também que não são da escola do mecânico, né? Já vieram também nos procurar. Enfim, eu acho que se todos juntos tiverem com a mesma causa, né, com o mesmo propósito, que é isso de capacitar, valorizar a reparação automotiva, deixar um mercado cada vez mais sólido, o respeito das cadeias, todos se ajudando, a tendência é que a tríade do mecânico e esse movimento aí de treinamento, de conhecimento, chegue a um número cada vez maior de empresários da reparação automotiva. Que legal. Gostei, empresários da reparação automotiva. Isso. Muito bom. Gente, eu queria agradecer vocês, principalmente por toparem essa ideia louca, né, de fazer a gente que agradece. De fazer um podcast ao contrário. Obrigada. É o especial final de ano. Especial final de ano. Que eu falei assim, gente, a gente que é host, geralmente, a gente não conta muito da nossa história, né? E eu queria muito que vocês pudessem dividir a história de vocês, a história da tríade, porque eu acredito muito e eu sei o quanto isso pode mudar vidas, né? De pessoas, de famílias, de empresas e do mercado mesmo. Então, eu tenho como meu propósito de trabalhar para a evolução do setor automotivo. Então, projetos como o de vocês, para mim, já sou fã e estou torcendo para que vocês tenham muito sucesso, viu? Mensagens finais de final de ano, Rodrigo? Começa pela Priscila, que você sabe que eu falo muito, primeiras damas. Poxa, agora que eu deixo ele falar e não quer falar, Priscila? É que eu estou ainda recuperando. Mensagem final. Eu quero agradecer, sabe? Eu acho que, assim, quando a gente tem um sonho, uma causa, a gente vai, né? Vai para frente, mas se a gente não tiver as pessoas nos ajudando, nos apoiando, né, é muito mais difícil a gente continuar seguindo. E desde a primeira ideia, do momento, de fazer a tríade do mecânico, né, de começar a ajudar o mecânico, a gente teve algumas pessoas que deram um ok, que deram um empurrão, que falaram, que vai dar certo, tô junto, sabe? Não estamos juntos.
E aí eu quero agradecer essas pessoas, né? Não vou citar nomes, São muitas. mas são muitas e quem é sabe, né? Quem é sabe, muito obrigada por ter dado apoio, por ter incentivado, né? Por ter dado um ok, né? Foi um start para a gente começar. E aí, quanto mais as outras, né, vêm ajudando, incentivando, isso também dá mais força, porque não é fácil, é corrido, é difícil, é desafiador, mas é muito prazeroso poder ajudar e saber que a gente está semeando e ajudando outras pessoas, né? Eu falo que é uma corrente do bem. Eu gosto muito de dizer essa palavra, corrente do bem. Passar para frente, né, coisas boas para ajudar os outros. Então, eu sou muito grata por tudo e pelas pessoas que estão próximas da gente. Sou muito grata pela Mulher Automotiva, sempre falo. É uma honra estar presente, né? Sou muito grata por ter a minha irmã, né? Por ter conhecido minha irmã. Eu que agradeço demais. Brincadeira, tá, gente? Paula não é minha irmã. Eles vão acabar Ela só acreditando. aparece comigo, tá? Ela só aparece comigo, mas não é minha irmã. Depois a gente grava um Reels contando isso daí melhor. E é isso, essa é a minha mensagem final. Obrigada. Eu vou começar agradecendo a todos que se conectaram assim um pouco com a nossa história, né, de estarem nos ouvindo hoje, né? É uma história importante, é uma história que nem eu falei, que vem de legado, né, do meu pai. Tá lá em cima com certeza torcendo por nós, pelo nosso projeto, pela nossa empresa, né? Agradecer aos colaboradores, né, da Autopeças Rodrigues, da oficina, do centro automotivo. Às vezes agora a gente está com um novo braço de atuação, mas que é um braço importante, esse de marketing, eventos, levar essa mensagem ao maior número de oficinas mecânicas também, que elas consigam trilhar um caminho de sucesso, né? Que nem a gente vem lutando diariamente pelo nosso, não é fácil, são muitos desafios, mas a gente não baixa a guarda, a gente vai tentando, né? Às vezes não dá certo de primeira, você tenta mais uma, tenta segunda, na hora que você vê, dá certo, o que não pode é desistir. Então, queria um agradecimento especial a todos vocês, além das indústrias que vêm apoiando os movimentos, aqueles também que respeitam, de certa forma, a cadeia, né, que fazem as coisas acontecer, né, que no movimento vem assim, o cliente vai na oficina mecânica, o mecânico compra da Autopeças, a Autopeças compra do distribuidor, o distribuidor compra da fábrica. Então, assim, de certa forma, existe um respeito, que é a espinha dorsal, que no nosso mercado... Tá meio bagunçado, tá meio mas bagunçado mas já há alguns anos, mas assim, de certa forma, quando a cadeia trabalha direitinho, é quando todos saem ganhando e que o reparador automotivo vai estar sempre amparado, né, o que depender de nós, para a gente conseguir fazer com que todos evoluam junto dentro do nosso mercado automotivo, que é um mercado muito bom e é um mercado muito importante, né, para todo o PIB nacional aí. Então, nós somos capazes de fazer cada vez melhor aí pelo nosso setor. É isso aí, gente. Eu quero fazer minhas considerações finais. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse fecha de ano com vocês. Obrigada, Priscila, pela parceria no Mulher Automotiva. Eu sei que o Rodrigo não participa diretamente, mas ele é super incentivador da proposta. Ele empresta a Priscila sempre, isso é muito legal. Mas eu quero abrir a consciência de vocês aqui pelo seguinte: quando a gente faz algo para vocês, recebam. Vocês já ouviram aquela frase, receba? Receba, gente, porque a gente quer ajudar vocês na evolução. Então, a mensagem sempre vai ser: se desenvolva, estude, aprenda, busque conhecimento com as pessoas que querem dar isso para vocês. Então, a gente está aqui para isso, né? Tanto como Mulher Automotiva, quanto Tríade do Mecânico e os apoiadores que estão com a gente nesse projeto todo aí. E eu quero propor um brinde de final de ano, para que a gente feche esse ano com muita alegria. Que Deus abençoe todo mundo aqui, nossas famílias. Aê, saúde. Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Saúde, e até 2026. Tchau, pessoal. Tchau. Até ano que vem. Obrigada. Tchau.